Graças a paz, irmãos. Vamos ver um pouco acerca da história da igreja contemporânea e iremos iniciar reconstruindo o contexto histórico, o desenvolvimento histórico desse período, que é fruto da modernidade, caracterizada pela busca da verdade, um movimento que iniciou-se com o renascentismo, do século XIV ao século XVI, houve um movimento intelectual chamado humanismo, que destacou-se pela literatura, produção literária, questionamento também das posições da igreja. Esse movimento iniciou-se dentro das próprias universidades. Havia nesse período interesse pela patrística. Houve nesse período também traduções da Bíblia. Os pré-reformadores se interessaram em interpretação da Escritura. Todo este momento fomentou o contexto da Reforma Protestante. Erasmo de Roterdã foi um expoente importante desse período, contribuindo com o texto grego. Houve outros que construíram uma versão poliglota da Escritura. William Tyndale, já com princípios hermenêuticos, com introduções da Escritura, e o surgimento da imprensa também facilitou a divulgação das ideias dos humanistas. Os humanistas, nós sabemos que havia vários grupos. Havia os humanistas seculares, daqueles das universidades também. Havia os humanistas católicos e havia os humanistas que também se tornaram protestantes. Aí houve também a questão da discussão do livre-arbítrio, porque havia uma necessidade de resgatar a dignidade do homem, do ser humano como um todo. Mas a modernidade, em busca da verdade, acabou criando movimentos que levou ao surgimento de muitos grupos religiosos, e cada um com um destaque a pontos diferentes ou pontos divergentes na verdade. E aí surgiu muitas denominações, e aí de certa forma a busca pela verdade levou a um momento considerado pós-modernidade, já que uma verdade absoluta, unificadora, não foi possível encontrar. Então a verdade não é objetiva, a verdade é subjetiva. Concluíram eles, existem várias verdades, ou várias vertentes, ou vários pontos divergentes da verdade. E a pós-modernidade foi caracterizada pelo subjetivismo, ou a pluralidade da verdade. E a pós-modernidade, ela acabou lançando as bases para o iluminismo, que o iluminismo é, na verdade, um filho ou um fruto do próprio humanismo. Eles geraram a Reforma Protestante, e nos países em que a Reforma Protestante não causou muito impacto, nos países especialmente de influência católica, monárquica católica, o que se destacou foi uma outra corrente, o iluminismo, que também fazia de certa forma algo iniciado pelo humanismo, que era a crítica da religião. O humanismo, o iluminismo, ele tem
pelo menos 5 características essenciais. A valorização da razão do homem, enquanto o humanismo valorizava o homem em si, o iluminismo destacava o valor do homem, especialmente a razão do homem. O iluminismo acabou gerando o racionalismo, a crítica, a alta crítica, né? Não a baixa crítica que visava reconstruir o texto bíblico, a busca pelos fragmentos dos textos originais, mas a alta crítica, criticando o autor, criticando a escritura. E uma das características do iluminismo é a crítica da religião, como a religião foi passada, como a religião foi transmitida, né? Outra característica do humanismo do iluminismo é a crítica ao absolutismo, tanto o absolutismo da igreja, e aí a crítica da verdade absoluta, por isso que é um fruto do pós-modernismo, pós-modernidade, e a crítica à monarquia, aos reis, especialmente aqueles que ganharam força nas cidades e estados por causa do movimento protestante, como aqueles monarcas ligados à Igreja Católica que tinham muita força. O iluminismo acabou também fortalecendo a burguesia, né? Grupos da nobreza que estava em desagrado com a monarquia e com a igreja. Por isso que é um grupo muito semelhante, é um movimento muito semelhante nos países católicos, muito semelhante ao protestantismo no início. Outra característica do iluminismo foi a defesa da liberdade. A defesa da liberdade. Eles destacavam a questão da igualdade, da liberdade econômica, da liberdade religiosa. E a igreja contemporânea herdou esse espírito de liberdade, esses padrões de questionar a igreja como tinha sido instituída ou como tinha sido legada, né, transmitida. E este movimento, ele ganhou força especialmente na França. E na França ele se destacou especialmente levando a Revolução Francesa. Nós temos desse momento grandes levantes sociais. Nesses levantes eles destacavam a fraternidade, a união em torno do conhecimento e não apenas em torno do dogma ou dos dogmas da igreja. Eles se fortaleceram por causa das brigas denominacionais, das diferenças denominacionais, mas também ele se fortaleceu através de reformas sociais e intelectuais, com a bandeira da igualdade. O iluminismo acabou lançando as bases para novas hermenêuticas, em defesa de grupos minoritários, grupos menores. O iluminismo acabou gerando
o racionalismo, como nós falamos